Sejam bem-vindos a mais um CoachCast. Dessa vez, Laís Antonelli com a gente. Laís, seja super bem-vinda para quem está nos assistindo ou nos ouvindo aí nas suas plataformas de preferência. A Laís tem uma história incrível, uma trajetória que começou bem cedo na vida dela, que até fiquei apavorada. Ela é tão nova assim, e quando eu vi, desde 99 ela trabalha. E aí, quem é a Laís? Obrigada, Sérgio, pelo convite. Meu nome é Laís Antonelli, eu sou mentora de mulheres. Comecei lá cedinho para passar por todos os traumas que hoje me ajudam a criar a base para eu mentorar aí as minhas clientes, para eu poder impactar a vida de mais mulheres e sigo construindo aí nessa jornada. E eu não me enganei na data, né? Você começou em 1999 mesmo, né? O meu primeiro emprego oficial foi em 99, na Telefônica, mas eu comecei cedinho, eu comecei com 14 anos, com uma tarefa que era contar pessoas que entravam no shopping. Esse foi o meu primeiro emprego. Minha história com a carreira começou muito cedo. Meu pai, ele já me deu aquele incentivo, falou, se você quiser outras coisas além de arroz e feijão, você vai ter que trabalhar e batalhar muito. Então, na adolescência, a gente precisa de muito mais que arroz e feijão, né? Queria minha roupinha nova, queria sair, então fui trabalhar cedo, e eu trabalhava contando as pessoas que entravam no shopping. Esse foi o meu primeiro trabalho. Olha só que legal, com aquele marcadorzinho assim. E nem existe mais hoje em dia, né? Porque aquilo lá é bem retrógrado. Mas foi aí que eu comecei a ter assim, o contato com a vida profissional, o contato com as pessoas, aprender o que é você poder assim, trabalhar, se empenhar e ganhar o seu dinheirinho e poder comprar algo com aquilo que você conquistou, com aquilo que você batalhou. E foi aí nascendo aí a minha paixão pela carreira, porque a carreira traz para nós liberdade e independência. É verdade, sem dúvida alguma. E como é que foi assim? Eu vou começar pelo teu estado atual, né? Como Uhum. você virou mentora, e depois a gente vai fazendo um de volta para o passado, né? Isso, Porque boa hoje você ideia. é mentora de carreiras femininas. Como é que você chegou Uhum. nisso, né? Bom, acho que como todos, eu comecei genérico, né? Eu fiz um curso de coaching, me apaixonei pela metodologia, isso foi em 2020. E aí, para eu voltar um pouquinho e te dar contexto, né? Hoje eu trabalho só com mulheres, eu faço mentoria de carreira, então eu pego aquelas mulheres desde que ou não sabem exatamente o que elas querem, ou já tem um projeto, uma ideia que está mais ou menos ali engatilhada, mas nunca sai do papel, porque elas não têm um plano de negócio, muitas vezes querem atuar com algo que exige delas coisas que elas não têm por natural, e aí elas deixam de lado, não têm clareza do projeto que querem seguir. Então, o meu trabalho hoje é trazer clareza para essas mulheres de qual projeto elas se dariam melhor, considerando ali os talentos, os valores, as preferências delas, traçar esse plano para chegar lá, e aí sim fazer nascer as ideias, ou os projetos de trabalho, as mudanças de carreira, que muitas vezes ficam só no campo das ideias e nunca se tornam realidade. E sempre é deixado para depois. Sempre é deixado para depois, o tempo nunca vem, principalmente o mal das mulheres, que é a síndrome da impostora, nunca se sentem preparadas, ainda falta um curso, falta alguma coisa, e aquilo os anos passam, muitas vezes em trabalhos que não gostam, porque a vida foi levando, então não foi escolhendo, né? Foi mais sendo escolhida do que escolhendo. Então, o meu trabalho é justamente quebrar esse ciclo de insatisfação e fazer nascer um projeto novo, com responsabilidade, né? Por isso é o processo de transição, porque não é queimar as pontes, largar tudo e sair do nada de um trabalho que dá um conforto financeiro para o zero, sem ter um norte, né? Sem saber o retorno financeiro que vai dar. Então, não é se jogar no abismo com projetos incertos de carreira, mas sim fazer uma construção de um plano que seja autêntico, que seja lucrativo, que tenha a ver com elas. Então, esse é o meu trabalho. E eu cheguei aí porque foi pela dor, né? Eu era executiva de RH, eu trabalhava numa grande empresa, e nasceu meus filhos,
Eu tenho 2 filhos, hoje eles estão com 13 e 15 anos, e nessa época que eles nasceram, eu trabalhava nessa área de gestão, em RH, e era um trabalho bem puxado, assim, bem estressante. E há uma coisa, né, Sérgio, você, como você entende também de psicologia positiva, você entende bem o que eu vou te dizer, mas assim, quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, quando a gente trabalha com os nossos talentos, quando a gente coloca o nosso servir no mundo de uma forma que deixa a gente feliz, a gente consegue enfrentar a sobrecarga em horas de trabalho de uma maneira mais leve. Mas eu cheguei em um ponto em que a minha insatisfação com o trabalho, ela superou muito o que eu gostava de fazer, porque a sobrecarga era tão grande que eu não conseguia encontrar prazer, não conseguia encontrar satisfação no meu dia a dia de trabalho. E essa cobrança por eu ser assim, ser a melhor mãe para os meus filhos, ser a melhor profissional, melhor esposa, essas vários pratinhos que eu tinha para equilibrar e essa busca pela perfeição, em um ambiente ultra competitivo que era da minha empresa na época e da minha função, ela me levou num processo de burnout. Isso foi muito dolorido para mim, porque eu comecei a sentir sintomas físicos, né, que abalaram a minha saúde. Eu tive que buscar ajuda, né, num psicólogo, num psiquiatra, e eu não consegui fugir do remédio. Então, eu tive que tomar um antidepressivo para eu conseguir ter clareza da próxima coisa a fazer. Então, eu sou super anti-remédio, mas eu tive que passar por essa fase para poder me recuperar, voltar a mim e conseguir dar conta das coisas da vida. E foi a partir disso que eu pedi demissão. Falei, não, essa vida não serve mais para mim. Não piso nunca mais numa empresa da iniciativa privada e fui procurar outras alternativas. Então, por que eu falo que eu aprendi pela dor e hoje eu ajudo minhas mentoradas a fazer por um caminho diferente? Porque todo o estresse crônico, toda a insatisfação com o seu trabalho, com a sua carreira, até com a sua vida, ela dá sinais. Mas muitas vezes a gente ignora os sinais e segue indo como se eles fossem passar. E eles não passam, eles aumentam. E o que acontece é que muitas vezes, para não olhar para esses sinais com clareza, porque à medida em que a gente olha, a gente precisa mudar, a gente vai maquiando esses sinais com esses anestésicos assim, né? Netflix, bebida, tem gente que come demais. Por quê? Porque as coisas não estão equilibradas no campo profissional. Então, muitas vezes a gente usa mecanismos de fuga que vão, assim, atrasando, né, a nossa vida e a gente não percebe. Então, o meu objetivo é justamente poder identificar isso antes de se tornar um burnout. Porque aí é pela dor. E quando é pela dor, é bem mais difícil, né? Sem dúvida alguma. E, além de tudo, você falou aí, né? Pô, você é mãe de 2 adolescentes. Isso. Então, e a gente tem que entender que é o peso praticamente todo da maternidade, o peso dos filhos fica muito mais com a mãe, né? Nós aqui como homens temos que entender isso, né? Porque quando a criança cai, o que ela chama primeiro? Mãe, né? Mãe, caí. E o trabalho muda, né, Sérgio? Assim, hoje os meus filhos, eles são grandes, então eles não me dão mais trabalho físico como um bebezinho, né? Eles me ajudam, mas eles precisam de momentos de conexão, eles precisam que eu tenha tempo para ouvir com atenção, eles precisam que eu esteja atenta, que eu participe da vida deles, e isso é fundamental, porque depois que eles crescem um pouquinho mais, né, depois, assim, da adolescência, não é mais o nosso papel que eles fiquem ali grudados com a gente. Nosso papel é confiar na educação que a gente deu e poder soltá-los com autonomia, com independência, para que eles se tornem adultos aí felizes. Mas essa parte da carreira, quando os filhos são pequenos, que a gente está construindo as coisas, é uma parte que ela exige muito de nós, mentalmente e fisicamente.
E como eu tive filhos mais novas, né, muitas mães aí, hoje em dia, principalmente, tem filho um pouco mais velha, você já construiu a sua carreira. E eu fui construindo com os meus filhos debaixo do braço, né, porque era isso que tinha. O que é bom, né, os filhos, eles dão pra gente muita motivação, então a minha carreira hoje, ela se deve em grande parte pelos meus filhos também, porque pelo desejo de ficar com eles, mais que eu busquei uma carreira nova para mim. Mas é claro, né? Mulheres, mães têm menos tempo livre e por isso que a gente tem que ser cirúrgica e estratégica em onde a gente coloca a nossa energia, em que a gente investe o nosso tempo. Não há tempo a perder e é por isso que é importante a gente organizar os nossos processos aí. Então, depois desse burnout, eu pensei em várias coisas, falei, eu vou empreender, eu vou abrir uma franquia de chocolate, eu vou fazer uma coisa aleatória que eu não quero mais saber de empresa, né? E acabou que, assim, eu traumatizei um pouco com a empresa e eu não consegui achar um caminho. E foi aí que eu fui buscar caminhos para mim. Acabou que eu decidi fazer um concurso público, e aí eu comecei a estudar. Eu nem sabia que era impossível, mas acabei passando num concurso impossível, assim, menos de 6 meses, porque eu passei no desespero. Então, o desespero me fazia estudar de noite, colocar as crianças para dormir e estudar. E aí eu passei, e depois que eu passei nesse concurso, depois de ficar ali um pouquinho adormecida, né, a minha profissão ali com pessoas, veio meu divórcio. E depois do meu divórcio, eu senti uma necessidade muito grande de ressignificar as coisas, inclusive a minha carreira. Então, os meus filhos, eles estavam ali na pré-adolescência, né, no finalzinho da primeira infância, e eu me vi sozinha, uma mãe solo com os dois ali, e querendo desesperadamente fazer algo diferente, porque só o serviço público não me satisfazia mais. E foi aí que eu dei a minha segunda virada, fiz um curso de coaching, retomei todos os meus estudos, as minhas certificações que eu havia feito na área de desenvolvimento humano e fui me aprofundar mais para poder ajudar as mulheres que, assim como eu, tinham essa necessidade de crescer na carreira, de ter independência, de ter liberdade, mas que tinham que conciliar isso também com a maternidade, com a sobrecarga da vida, e queriam criar um caminho diferente. Então, eu fui criando o meu caminho diferente, empacotei meus conhecimentos, criei a minha metodologia, muito baseada na minha trajetória pessoal e nos conhecimentos que eu já tinha dessa minha jornada na área de recursos humanos, né, que foi bem longa, como você viu. E a partir daí, eu comecei a ver as primeiras transformações nas minhas mentoradas, os primeiros projetos nascerem, e depois que a gente começa a ver transformação nas pessoas, aí o bichinho pica a gente, né, Sérgio? A gente não quer mais parar. Sem dúvida alguma. Eu até esqueci de perguntar para você. Você é graduada em pedagogia, né? Pedagogia. Eu fiz pedagogia pela USP, também por incentivo do meu pai, que meu pai falou, olha, se você quiser fazer faculdade, tem que ser pública, porque não vai dar para pagar. Aí eu falei, peraí que eu já vou resolver isso. E assim, e no começo, assim, eu fiz pedagogia porque eu trabalhava na área de treinamento da Telefônica, né? Na época em que eu trabalhava lá, eu trabalhava na área de treinamento, então eu convivia com muitos pedagogos, organizando justamente essa parte de cursos, de desenvolvimento de pessoas, e aí eles me inspiraram a fazer pedagogia, eu falei, vou fazer pedagogia. E na época, assim, durante a graduação, eu lembro que eu convivia com muitos colegas ali que queriam ser professores, né? Que era o caminho mais natural, professores de educação infantil. E eu vivia um mundo à parte, porque a minha experiência era toda em andragogia, em pedagogia para adultos, em treinamentos para empresa. E passou um tempo, eu fui assimilando um pouco essa pedagogia, apliquei ela na minha vida e hoje eu uso ela na minha metodologia, nos infoprodutos que eu desenvolvo, para estruturar treinamentos. Então, assim, acabou que
a gente toma essa escolha profissional da carreira muito cedo, né, da formação muito cedo, e acabou que ela deu um jeito ali de se encaixar na minha vida. Então, Que foi legal, que assim. bárbaro. Agora, voltando um pouquinho para essa questão aí, das mulheres e os seus desafios na carreira. Você teve Uhum. algum mentor lá no comecinho da sua carreira ou foi indo instintivamente? Durante, assim, o meu comecinho, eu tive algumas pessoas, alguns chefes que foram referência para mim, inclusive referência de como eu não queria ser, e aí, a partir daí também eu fui construindo a minha trajetória, e logo que eu comecei a buscar a profissão de mentora, né, para conciliar é, a minha profissão, a minha jornada, as minhas experiências com as certificações que eu tinha, e poder impactar a vida de mulheres, eu fiz um curso de coaching, fiz uma formação de coaching com a Lia Mar, que inclusive acho que a gente se conhece, né? A gente Também deve ter feito a mesa. é verdade, eu também, a minha primeira foi com ela. É, e eu lembro de olhar para ela e falar assim, uau, né? Essa mulher tem 60 a mais e ela tá aí nativa, assim. E não é que ela tá nativa, ela tá nativa com força, assim, E e ela é júbilo, grande, né? e Ela é êxtase. alta, né? E eu penso muito nisso, sabe, Sérgio, que a gente precisa olhar para a nossa carreira de uma maneira é, em que a gente consiga fazer uma projeção de curto, médio e longo prazo. Isso envolve alguns questionamentos, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo hoje, será que tem a ver com o que eu quero ser daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos? Para que a gente possa ter a noção, né, para que a gente possa deixar mais palpável a carreira que a gente quer construir, porque o que a gente vai ser daqui 5, 10, 15 anos é o que a gente está construindo agora. Então, esses modelos, eles inspiram a gente também a poder começar hoje o que a gente quer construir daqui 5, 10 anos, porque senão daqui 5, 10 anos vai chegar e a gente não construiu. E chega rapidinho, viu? E chega rapidinho. Você vê, você tem um filho de 15 anos já. Tenho, meu bebezinho tá com Tem um 1,80 m bebezinho. aqui. Caramba, já é jogador de basquete praticamente. Exatamente. Olha, que Foi, legal, e que foi por maravilha. ele que tudo começou. Aham, que joia. E que bom é que você teve essa identificação também em ajudar pessoas que talvez possam ou passariam pelo que você passou no passado, e agora, com certeza, com o teu suporte, você não deve deixar chegar nesse nível, né? Sim, com certeza. Inclusive, assim, quando a pessoa chega muito adoecida, ela primeiro precisa passar por um processo terapêutico, para daí ela vir para uma mentoria comigo, porque ela vai precisar colocar energia, ela vai precisar se dedicar, ela vai precisar de constância, e a gente precisa cuidar primeiro da saúde mental, para que tudo esteja em ordem, e aí sim trabalhar no nosso projeto. Uhum. Não, muito legal. Esse é um ponto que você tocou que é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que vai ser um coaching ou uma mentoria que vai resolver o problema, e não é exatamente disso que a pessoa precisa. Uhum. Primeiro, ela precisa cuidar do seu psicológico. Sim, precisa E estar aí vai para uma fortalecida. terapia, vai se fortalecer, porque a saúde mental é muito importante. E burnout não é um coach Exatamente. que vai resolver o problema. Bem É. pelo contrário, pode afundar mais às vezes, né? Porque gera ansiedade por você não conseguir dar os passos que você quer do A para o B, né? Sim, o ideal é você agir quando você está naquele campo das ideias, né? Você pensa, aí você desiste, aí no outro dia você fala, ah, não, acho que é impossível. Aí um dia você fala, não, acho que eu não consigo. Mas a ideia está ali, né? Ela está ali te sondando, ela está vindo. Então, se você aproveita esse momento para agir, você não só evita o burnout, como você consegue colocar o seu projeto no mundo de uma maneira suave e acabar com a sua insatisfação. Porque o fato de você não estar colocando o seu talento no mundo, não estar colocando o seu servir no mundo, também vai ter um efeito colateral, né? E essa insatisfação silenciosa, ela também é prejudicial. Então, a sobrecarga é prejudicial e o deixar de usar um talento, deixar uma ideia engavetada também é prejudicial. Laís, você está há quantos anos já mentorando pessoas?
Desde 2020, então eu Desde estou há 4 2020? anos, oficialmente como Ah, mentora, como empreendedora, sim, né? aham, E, na verdade, assim, eu até conto mais, porque eu tenho aí quase 15 anos de experiência profissional, né? uhum, E a minha profissão sempre me levou para desenvolver pessoas. Então, eu estou aí há 20 anos desenvolvendo pessoas e há 5 anos mentorando mulheres na área da carreira. que legal. Eu até te perguntei isso, né, para que você conte algumas histórias aí, tanto de sucesso quanto algumas que ainda ficaram mais desafiadoras. Uhum. Então, eu vou começar por uma que envolve saúde mental, né? Eu fui procurada por uma mulher que ela queria fazer um projeto de um estúdio de yoga, e ela, como fisioterapeuta, já dava algumas aulas de yoga, assim, esporadicamente. Então, construir um consultório, construir uma marca e começar a dar aulas, esse era o projeto dela, inicialmente, fazer um curso. Mas o que que acontece? E muitas vezes, eu vou dar esse exemplo porque muitas vezes isso acontece com a gente. Ela, por ter uma formação ayurvédica na área da yoga, assim, ela sentia que ela não podia abrir as dificuldades que ela estava tendo, porque assim, ela falava isso, como eu, que sou professora de yoga, que medito, não sei, como que eu vou abrir que eu estou desanimada, que eu não consigo ter determinação, que eu não consigo ter constância, que eu estou triste, que eu estou deprimida. E aí, assim, essa cobrança em ser perfeito foi levando ela para um lugar não muito legal de se fechar. E assim, eu lembro que ela falava para mim, eu não vou no médico, eu sei que eu estou depressiva, eu não vou no médico porque eu não acredito em remédio, eu não vou tomar remédio alopático. E aí eu fiz 2 sessões com ela, e na segunda sessão foi abrir a câmera, ela já começou a chorar. E aí eu falei, eu acho que não vai rolar. Aí a gente conversou, falei para ela buscar ajuda psiquiátrica, para ela realmente sair daquele lugar, porque ninguém é perfeito, né? Então, assim, como dizem, né? Dentista também tem dor de dente, e a gente precisa olhar para a gente com amor como seres humanos, sabendo que, sim, a gente vai enfrentar dificuldades, e para isso a gente precisa procurar profissionais, né? E se cercar de ajuda para sair desse lugar. Então, esse foi o meu único caso que, de fato, eu precisei encaminhar para um outro profissional que Uhum. não concluiu o processo comigo. Então, eu deixo de alerta, assim, para as pessoas que não tem nada de errado você não ser perfeito, né? Aliás, ninguém é perfeito. À medida em que a gente abre as nossas imperfeições, é que a gente consegue ajuda e a gente consegue também se identificar com outras pessoas e descobrir que tem outras pessoas passando pelo mesmo problema que nós. Uhum. Olha que legal, né? E o cuidado que você teve de entender que não era o momento dela e abrir mão, às vezes, né? Você também precisa do projeto, mas tem que abrir mão, em detrimento Uhum. de uma coisa muito maior, né? O projeto, ele é muito legal para nós quando ele dá certo para os dois lados. Então, um trabalho de mentoria, ele é um trabalho a 4 mãos. Eu entrego meu 100%, a outra pessoa precisa entregar 100% também, dá 200%. E aí, o projeto sai do papel de uma maneira sustentável, de uma maneira gostosa, leve, e a gente quer resultado, né? Então, esse resultado gera outros projetos que geram indicações, e a partir daí o nosso trabalho se expande mais. Então, assim, um caso feliz, né? Para não contar só tristeza, Lógico, porque os casos felizes são muito, muito mais, ainda é bem. lógico. Eu recebi uma mentorada que ela estava num pré-burnout, e ela estava assim, quase, né? Eu fiquei muito na dúvida, porque ela na primeira sessão, eu falei, não, falei, acho que não vai dar. Falei, vamos tentar a segunda. Na segunda ela já chegou melhor, e daí ela foi melhorando, mas ela é arquiteta, né? E ela estava numa grande corporação, passando por toda a sobrecarga de uma posição executiva que ela tem, né? Com uma equipe grande, acumulando função, que é outra coisa que é muito comum também, acumular função com o de outros executivos, e naquela sobrecarga de 12 horas por dia de trabalho.
E à medida em que a gente foi desenvolvendo o projeto, a ideia dela foi tomando corpo. Então, ela desenvolveu um projeto de lofts sustentáveis, né, voltado para arquitetura e paisagismo, que é algo que tem super a ver com os valores dela. E ela fez o desenho desse projeto e começou a empreender em um novo ramo. Então, agora ela constrói esses lofts sustentáveis, documenta a jornada, e faz a revenda deles. E, assim, o curioso desse caso é que ela não mudou de cara, ela não fez aquilo, ela não deixou o trabalho dela como executiva para empreender. Ela começou como um processo de transição, mas ela conseguiu ressignificar o trabalho dela. E ressignificar o trabalho dela fez com que ela desempenhasse mais no trabalho, em menos tempo, em menos horas. Então, ela foi reconhecida também por isso, né? Porque no Brasil a gente tem muito, às vezes, essa ideia errada de que você está ocupado, você está sendo produtivo, você está trabalhando até tarde, você está sendo produtivo. E a gente sabe que não é, né? Então, com ela eu trabalhei a sobrecarga, ela organizou a carga horária dela, conseguiu empreender em um novo projeto que era o sonho dela, não saiu da carreira executiva e ainda assim ficou mais feliz, mais satisfeita, gerou energia, começou a cuidar dela, começou a fazer tratamento do cabelo, fazer exercício, coisa que ela nunca não conseguia fazer, começou a comer melhor. Isso porque, assim, às vezes a gente arrumou uma coisinha na vida e todas as outras áreas acompanham, inclusive os relacionamentos. Então, é importante a gente olhar, né, descobrir as nossas insatisfações e agir para melhorar, porque isso impacta não só a carreira, impacta a vida toda, né? Salva casamentos, inclusive. Sem dúvida. Você está falando de equilíbrio, simples assim. Saber equilibrar as coisas. E equilibrar também, acho que é importante a gente dizer que não é aquela a ideia da vida perfeita, tudo equilibrado, organizado e harmônico. Às vezes uns pratinhos vão cair. O importante é a gente saber equilibrar os pratinhos, escolher os pratinhos de porcelana, aqueles que não podem cair de jeito nenhum, que são aqueles relacionados à nossa saúde, principalmente, à nossa família, e saber que, eventualmente, você vai precisar, sim, dedicar mais à carreira por um período, depois você tem que ter noção de que é um período, né, que isso passa. O que adoece muito as pessoas, né, Sérgio, é assim, você está numa situação de sobrecarga e insatisfação e não vê a menor perspectiva de mudar. Quando a gente tem um prazo, né, não, eu preciso me esforçar nesse projeto por um mês, e aí eu vou me dedicar mais aqui, depois eu vou retomando aos poucos, eu mudo isso, fica mais fácil da gente lidar. Agora, lidar com insatisfação, sobrecarga infinita, que não tem prazo para acabar, isso realmente gera um estado de adoecimento, né? Vai adoecer, com certeza. E agora, aproveitando para falar um pouquinho, estamos chegando na reta final desse episódio, que está fantástico, poderíamos ficar muito mais tempo aqui. Eu quero aproveitar e falar justamente sobre isso, né? Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam. Isso aí são frases que alguns gurus de internet que atrapalham o coach, atrapalham a mentoria, têm trazido. Como é que você vê isso aí? Durma enquanto eles dormem. Porque, assim, não sacrifique sua saúde e o seu sono em prol de algum projeto profissional. Por quê? Quando a gente está trabalhando, né, nosso principal ativo é a nossa mente, é a nossa cabeça, é o nosso cérebro. E se a gente sacrifica o nosso sono, a nossa alimentação, o nosso bem-estar, a gente não consegue nem ser produtivo no nosso trabalho e nem viver bem. Então, eu passei por um período de sacrificar meu sono, quando eu estava estudando para concurso, mas foi um período curto de 6 meses, e ainda assim eu gosto de deixar esse registro, porque a gente tem a falsa impressão de que a gente está sendo produtivo. Porque a gente tem a mania de marcar a vida em horas. Então, trabalhei 12, 14 horas. Tá bom, você trabalhou 12, 14 horas, mas você realmente foi eficiente? Você foi produtivo durante esse tempo? Será que se você está estudando, por exemplo, você reteve as informações que você precisava reter? Porque o sono, ele ajuda a recuperar e a fixar a nossa memória. Então, bem lembrado, não concordo com essa máxima, eu acho que
o primeiro pilar para que a gente tenha uma vida feliz e um trabalho que a gente ame e que nos gere retorno financeiro é justamente cuidar da nossa saúde em todos os aspectos. Que legal. Eu tinha certeza que você vinha nessa linha, até porque você passou por um burnout, né? Então, sem dúvida alguma, de nada adianta isso. Olha só, você tem uma mensagem para deixar aí para os nossos telespectadores aqui, para os nossos ouvintes? Uhum. Tenho. Eu vou pegar uma frase que eu achei incrível aqui, que não é minha, eu vou até mencionar de onde eu tirei essa frase, porque ela fala de descanso. Olha só que legal. Um corpo cansado é um corpo facilmente dominável. Descansar é um ato revolucionário. A fonte é a Sagrada Intuição, é um Instagram. Que legal. Eu achei legal porque, assim, justamente vai nessa linha, né, da gente poder descansar e estar bem para que a gente possa revolucionar a nossa carreira. E a mensagem que eu deixo aí para as mulheres, principalmente, é que para a gente buscar a nossa liberdade, a nossa independência, não tem como a gente fazer isso e não passar pela nossa carreira. E muito do não agir na carreira vem por conta da falta de confiança. Então, comece reconhecendo os seus talentos, se apropriando de quem você é, e a partir daí você vai gerar a força necessária para elevar a sua carreira a um próximo nível. Que legal. Você tem algum livro assim para você indicar aqui para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes? Nossa, eu tenho vários. E eu vou indicar um que eu li recentemente, que é o Essencialismo, do Greg McKeown. Acho que é Greg McKeown. Fantástico. Também recomendo. Fantástico, E ele é muito legal, né, Sérgio? Porque vivemos uma vida atribulada, cheia de coisas, e algumas passagens ali do livro são fundamentais para que a gente possa criar tempo livre em um mundo cheio de informação, cheio de atividades, cheio de tarefas. Então, ele ensina muito a priorizar e a dizer não para o que é não essencial. Olha só que bacana. Bom, e agora, para a mulher que quiser te contratar, como ela faz? Pode ser lá direto no meu Instagram, é @lais.antonelli, com 2 L's e I, underline. E eu convido também a entrar lá para a gente conversar, né, para receber um pouco de inspiração, de conteúdo gratuito, de dicas que eu sempre publico por lá também. Que legal. E LinkedIn? LinkedIn também, lais.antonelli. Agora eu estou, assim, engatinhando mais rápido no LinkedIn, porque eu não usava muito, lembra do trauma do mundo corporativo? Sim, então, sim, foi sim. por isso a minha pausa. Mas agora eu estou voltando e estou percebendo que é uma rede bem legal para a gente alcançar as mulheres que estão aí na sobrecarga também, querendo mudar de trabalho. Que legal. Então vão lá, se conectem com a Laís, ela tem um conteúdo bem interessante, tenho acompanhado ela já. E eu quero agradecer aqui ao Carlos Monteiro, que também está aqui num episódio passado. Ele que fez essa ponte, ele que nos conectou. Sim. Espero que você tenha gostado de participar do podcast. Eu amei, foi muito bom. Obrigada pela condução, foi perfeito. Obrigada. Maravilha, Laís. Então, sucesso aí na sua jornada. E para quem aqui nos escutou ou nos assistiu, vão lá, se conectem com a Laís. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.